Nesse aspecto da visão sistêmica, nós ganhamos muito porque nós sabemos que aquele animal interfere na família, você trata do animal, você olha para a família, ao olhar para a família, você ajuda o animal, ajudando o animal, você ajuda a família. Porque olhar para o animal como um todo, Thaís, é dever de todos nós como um clínico. E professor, pensando nessas mudanças que vêm acontecendo na medicina veterinária, a gente sabe que a medicina veterinária integrativa e um olhar diferenciado para o cuidado com os animais, principalmente os pets, vem em uma crescente. Então, os próprios responsáveis pelos animais já têm, às vezes, uma questão relacionada a querer diminuir o uso de medicamentos, a querer alguma abordagem um pouco mais cautelosa e que olhe o animal como um todo, e muitas vezes são inclusive afetados pelo tratamento do próprio animal em termos emocionais. Então, considerando, né, essa questão da medicina veterinária integrativa e também da medicina veterinária sistêmica, como é que o senhor percebe essa mudança da interação tanto do responsável com o animal quanto do próprio médico veterinário com esse núcleo? Na realidade, a nossa profissão, lá na origem dela, já com Claude Bourgelat, ela nasceu como uma medicina comparada. Nós aqui não demos atenção àquilo que próprio Bourgelat, que era um profissional do direito, escreveu na ocasião e tal como as coisas evoluíram. A medicina veterinária sempre se beneficiou daquilo que acontece na medicina. As pesquisas que aconteceram de médicos com médicos veterinários sempre ocorreram ao longo dos anos, isso acabou crescendo, mas esse é o primeiro aspecto. A medicina veterinária sempre foi uma medicina comparada. Agora, eu quero citar dois exemplos. A gente sabe que ainda na metade do século passado, Nise da Silveira revolucionou o tratamento psiquiátrico quando introduziu o animal como agente terapêutico de distúrbios psiquiátricos humanos. Ela que tanto batalhou pelo fim dos manicômios e da internação nessas situações, entendia como ele é efetivamente como uma antena, quer dizer, um ser, e a gente sabe disso, que ele reage ao ambiente, ele reage à pessoa com quem ele convive. E eu daria um outro exemplo nesse sentido, de um projeto que eu participo, de uma querida colega, doutora Letícia Castanha, aqui em Curitiba, que há 14 anos tem o projeto Amigo Cão, que leva cães a orfanatos, hospitais, para fazer terapia assistida por animais. E eu, quando fui diretor da PUC, porque eu não fui só da Federal do Paraná, eu tive a oportunidade de ajudar a estruturar um serviço de ecoterapia no Regimento de Polícia Militar, onde nós fizemos o nosso hospital de equinos. Então, também, quem conhece o papel de um cavalo, que é outro animal que interage de uma maneira muito linda e espetacular em relação ao ser humano, sabe que essa interação homem-animal, aliás, uma pesquisa que o Observatório está fazendo e que também virá à luz, um estudo da interação homem-animal no âmbito de animal de companhia, como as pessoas se relacionam com os seus animais, é por causa disso, porque efetivamente aquilo que a medicina começa a preconizar já há algum tempo para o ser humano, ele também, como quando olha para o seu animal de companhia como um filho, deseja o mesmo. Esse é um aspecto. Agora, do ponto de vista científico, já não é mais tempo de nós falarmos de medicina alternativa. Não, nós temos que falar de medicina para todos esses gestos que têm uma base científica, mesmo que inicial, né, mas que tem alguma base científica, e eu me reporto à acupuntura. Quando eu iniciei na medicina veterinária, a acupuntura, tanto na medicina quanto mais na medicina veterinária, era considerado algo quase uma bruxaria. E foi preciso dois fisiologistas, Meuzak e Oll, que descreveram a Gate Theory, a teoria do portão, que é a teoria que verificou que, pela ação da acupuntura, havia um derrame de endorfina na medula oblonga, na ponte, fazendo com que o fenômeno doloroso transmitido pela medula não tivesse realização central. Então, quando isso foi demonstrado pela ação da acupuntura, a acupuntura passou a ser aceita na medicina. E aí quebrou-se um paradigma. E eu me lembro que quando eu cheguei lá em Toulouse, em 82, eu vi o meu orientador fazer uma laparotomia de flanco numa égua, com acupuntura. Ele só fez o uso de um chumaço de algodão com xilocaína no pedículo ovárico, por conta da dor visceral pelo tracionamento, mas fez todo o procedimento pele-parede com acupuntura. Aquilo, para mim, foi de cair o queixo.
Então, o que eu quero dizer, Thaís, é assim, nesse aspecto da visão sistêmica, nós ganhamos muito porque nós sabemos que aquele animal interfere na família, você trata do animal, você olha para a família, ao olhar para a família, você ajuda o animal, ajudando o animal, você ajuda a família. Esse é o conceito, para mim, mais interessante e maior, porque olhar para o animal como um todo, Thaís, é dever de todos nós como um clínico. Como oftalmologista, a primeira coisa que o oftalmologista tem que saber é que por trás daqueles olhos tem um organismo. E que quando você olha para as doenças oftálmicas primárias, a casuística é inferior a 5%. Mas quando você agrega as repercussões oculares e doença sistêmica, isso vai a 20% e 22%. Então vejam que você não pode, mesmo numa subespecialidade hiperespecialista, deixar de olhar para o animal como um todo, de realizar um exame clínico geral. Então, a hiperespecialidade, a hipersegmentação da profissão vai em detrimento do paciente. Então, culturalmente, essa visão eu vejo com muito bons olhos.